Você sabe porque muitas pessoas, elas cometem o mesmo erro durante a vida inteira? Muitas pessoas, elas às vezes mudam de casa, mudam de escola, de faculdade, de cidade, de relacionamento, mas muitas vezes o perfil das pessoas de convivência, os padrões de comportamento, eles se acabam se repetindo. Então, a pessoa acaba caindo no mesmo erro. O nosso cérebro, ele prefere situações que nos fazem sofrer, mas que são familiares, do que novidade. Porque assim ele tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Então, com isso, ele acaba dando intuitivamente pra gente opções que não são familiares. Então, se eu tenho um padrão de relacionamento ruim, o meu cérebro prefere escolhas daquele perfil. Então, por exemplo, uma pessoa que tem normalmente faz opção por um relacionamento com uma pessoa narcisista, às vezes ela escolhe pessoas narcisistas ao longo da vida. E por quê? Porque provavelmente ela teve algum familiar na vida, né, que teve um padrão narcisista e o cérebro dela se acostumou com o que lhe era familiar. Então ela faz opções com padrões narcisistas, não porque ela goste, que a faça feliz, mas o cérebro ele faz opção do que é previsível. É como o indivíduo ele sabe se comportar com aquela pessoa, com sensações que já são automáticas. Aquele tipo de comportamento narcisista, por exemplo, tá? Isso aí é só um exemplo de personalidade, né? Muitas vezes a pessoa faz opções, às vezes, por amizades com determinado perfil, porque o cérebro já está acostumado e assim ele tem também previsibilidade. Ou um tipo de emprego e por aí vai. Então, nosso cérebro não gosta do que nos faz bem, ele gosta do que é familiar, porque ele tem previsibilidade do que vai acontecer, né? Então, é muito importante que a gente se autoconheça para que nós possamos prestar mais atenção e não fazer o que automaticamente o nosso cérebro direciona a gente para fazer, né? Muitas pessoas acham que são azaradas, que atraem pessoas erradas, mas na psicologia a gente entende que isso funciona diferente, né? A pessoa não é azarada, ela não tem o perfil que ela se conecte com esse tipo de pessoas porque ela goste. Não. Isso não é azar, isso não é que ela gosta de sofrer. Isso é o cérebro dela direcionando ela para opções que lhe são familiares, que geram previsibilidade. Então, não é que a pessoa goste de cometer o mesmo erro, mas que o seu cérebro gosta de repetir os mesmos padrões. Padrões que podem ter sido criados desde a infância, né? E esses padrões, eles não se repetem porque a gente quer. O nosso cérebro faz essa opção porque é a opção que ele conhece. Ele não conhece algo diferente daquilo. Então, ele busca o mesmo padrão de comportamento, né? Então, o cérebro prefere o que lhe é familiar do que o que é desconhecido. Nem sempre a gente faz as escolhas que a gente gosta. A gente faz as escolhas repetindo padrões, né? E o autoconhecimento nos permite interromper esses padrões. Porque quando você começa a se conhecer, você não vai fazer escolhas a partir do direcionamento do seu cérebro para aquilo ali que lhe é familiar. Você vai começar a pensar antes de escolher. Será que esse padrão de amizade é um padrão que me ajuda, que me faz bem, que me deixa satisfeita? Ou é um padrão de coisas que eu conheço, que me geram uma previsibilidade mesmo que ela seja ruim? E isso também nos relacionamentos, nos trabalhos, nas opções de trabalho, com chefes, numa série de outras opções, no tipo de escolha, às vezes, de estudo,
né? Então, aquilo que não é compreendido tende a ser repetido. Por isso, é tão importante o nosso autoconhecimento. Porque a partir do momento que a gente se conhece, entende o que faz bem pra gente e o que faz mal, a gente tem a opção de parar, pensar, refletir e ver se aquela escolha que a gente está fazendo, se aquele padrão que a gente está repetindo, de fato nos faz bem. Então, o autoconhecimento, ele não vai gerar mudança no nosso passado, mas ele vai impedir que a gente continue escolhendo uma opção que nos faz mal no futuro.